Bom dia, irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eles vão passar? Ok. Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, nós vamos ler os primeiros versos até o verso 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia, graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai, te agradeço pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor, por nos reunirmos como igreja. Se estamos aqui é porque o Senhor nos conduziu até aqui. Te peço que o Senhor nos ensine através da Tua palavra, que possamos aprender mais de Ti, que possamos, acima de tudo, compreender e viver de acordo com a Tua palavra. Então, eu te peço que o Senhor transforme o nosso viver de acordo com a Tua palavra. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Tá certo. O Ellison vai resolver os problemas técnicos aqui, mas nós vamos seguir. A ideia, então, da escola bíblica é um panorama do Novo Testamento. Domingo passado nós falamos sobre João, e aí como eu concluí João, e eram 2 aulas, eu estou antecipando Gálatas, por isso que vai estar fora de ordem aí na sequência. Aí hoje a gente vai ver Gálatas e na próxima aula teremos então a sequência com Atos. A carta de Gálatas é uma carta que eu gosto muito dela, eu amo ela, assim como amo toda a palavra do Senhor, mas ela me salta aos olhos. É uma carta pequena, mas ela contém muitas informações e confronta o nosso coração em praticamente tudo o que Paulo escreve. Pensando então nessa carta, sobre o autor dessa carta, historicamente então é aceito e não houve nenhum questionamento em relação a isso, e trata-se do apóstolo Paulo. Desde os primórdios da igreja, né, os pais da igreja, eles sempre afirmaram e reconheceram, então, Paulo como o autor dessa carta. Clemente de Roma, Policarpo, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano e Clemente de Alexandria, todos esses atribuem em seus escritos a autoria, então, de Gálatas ao apóstolo Paulo. Internamente, na carta, quando os irmãos forem ler ela, vão perceber que 2 vezes ele se identifica como autor, né? No capítulo 1, verso 1, que nós lemos agora, ele inicia, então, a carta, citando o nome dele, e no capítulo 5, verso 2, os irmãos também vão perceber a identificação de Paulo. Ele também, nessa carta, ele se apresenta como fundador dessas igrejas. Gálatas 4, 19 e 20, os irmãos vão poder observar isso. E ele cita também alguém que tinha enfermidade física, no capítulo 4, verso 13. Então, com isso, com todas essas informações, é difícil a contestação de que Paulo, de fato, seja o autor dela. Quem são os destinatários, então, dessa carta? Paulo escreveu essa carta quando ele estava na 3ª viagem missionária. Ele escreve, então, para as igrejas da Galácia. Ela trata-se de uma carta circular
que deveria ser lida em todas as igrejas ao qual faziam parte, então, da Galácia. Aqui não vai dar para ver, eu creio que depois eu vou disponibilizar no grupo da igreja o slide. Então, tem as cidades ali que ele especificamente ele trata, que é a Antioquia da Psídia, Ícono, Listras e Derbe. São essas 4 cidades, então, que são as destinatárias da carta, e elas ficam no sul da Galácia. Elas ficam na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. A data, então, em que Paulo escreveu, ela é provavelmente ali entre os anos 47 e 55. Basicamente, a maioria dos autores situa ela nos anos 50 depois de Cristo. E Paulo, provavelmente, ele estava ou em Éfeso, ou também é aceito a possibilidade de ele estar em Corinto, quando ele escreveu essa carta. Como fundo histórico, então, dos destinatários dessa carta, né, quem eram, então, essas igrejas da Galácia, quem eram o povo que vivia nessa região, nessa época, né? Originalmente, então, eles eram de uma tribo indo-ariana, eles eram ligados aos celtas e aos gauleses, e depois eles migraram para lá. Eles eram grandes conquistadores. Aonde eles iam conquistando e espalhando o seu reino lá, naquela época. No entanto, em 189 a.C., eles foram dominados, né, eles foram vencidos e dominados por Roma. E a partir daí, então, eles se tornam leais ao Império Romano. Eles são um povo, então, que de fato reconhece a soberania de Roma, dos romanos, e eles são leais a esse povo. Na época do Novo Testamento, então, a população que morava nessa região aí, ela era bastante mista. Eles tinham, então, descendentes que eram puros, digamos assim, dos gauleses, dos celtas. Eles tinham também romanos, que eram soldados, que acabavam indo para essa região, curtia a aposentadoria deles. Encontrava-se lá também judeus, e existia também alguns que eram uma mistura de todos esses povos lá. Eles acabavam se misturando e tendo os gauleses se misturaram com os gregos, que eram os habitantes originais lá, e formavam uma nova raça, né? Qual é o pano de fundo da carta, então? Qual é o que nós temos de fundo histórico, então, em relação a essa epístola que Paulo escreveu? Primeiro, nós temos a controvérsia legalista que deu ocasião ao concílio em Jerusalém. Isso é bastante importante. Eu queria pedir para os irmãos abrirem em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Vamos dar uma olhada em alguns versículos. 15:1, ele diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviando, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, e determina-lhes que observem a lei de Moisés. Aí, na sequência, demonstra a reunião que houve lá em Jerusalém. Pedro então faz um pronunciamento a respeito disso. Logo em seguida, Tiago também faz, a partir do verso 12, os irmãos vão poder ler que Tiago também profere uma posição dele em relação a tudo isso. E aí,
eles levam a decisão de Antioquia, a partir do verso 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos, de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. E aí ele finaliza com saúde. Então há um concílio em Jerusalém para discutir essas questões. Ok. Obrigado, viu, irmão? Há um concílio, então, em que esses assuntos são discutidos. Paulo e Barnabé levam esses assuntos à igreja em Jerusalém e eles definem como seria, então. E esse o concílio de Jerusalém faz parte do fundo histórico, então. A carta também, ela tem lá que vai tratar sobre a questão da natureza, tanto da justificação quanto da santificação, pensando em fé e em relação à medida da lealdade à lei. E tudo isso, então, ela gera uma pressão nessas jovens igrejas da Galácia. E elas foram fundadas por Paulo e Barnabé, então elas sofrem essa pressão por conta de todo esse contexto. E Paulo, então, ele percebe essa controvérsia que ameaça os fundamentos do cristianismo. Então, todo esse movimento, ele vai contra o que Paulo estava ensinando, ele vai contra o próprio evangelho, e Paulo, então, ele escreve pensando na justificação, na santificação, tudo isso somente por meio da fé. O próximo. Então, pensando no propósito ainda, muitos dos primeiros cristãos que surgiram, eles são judeus, e eles vêm do judaísmo. E, em grande medida, esses judeus, então, eles continuam vivendo a vida que eles tinham. Eles continuam, então, vivendo nos moldes judaicos. Eles são judeus, eles estão inseridos nessa cultura, e eles continuam vivendo de acordo com isso, né? Eles continuam, então, frequentando a sinagoga, e eles continuam frequentando o templo em Jerusalém. Muitos deles continuam, então, ainda oferecendo holocaustos e observando todos os rituais que faziam parte do viver deles como judeus, né? Como era orientado por Deus. Só que a conversão, então, dos gentios, e essas igrejas elas são formadas basicamente por gentios, forçou a igreja a tratar dessa questão importante. Pode passar. Paulo, então, ele escreve para as igrejas da Galácia, porque ele está sabendo, então, que alguns agitadores, né, alguns desses judeus, desses judaizantes, eles começaram a influenciar essas igrejas. Eles começaram, então, a dizer para aqueles irmãos, a ensinar para aqueles irmãos que os homens deveriam manter a questão da circuncisão. Então, a salvação estava atrelada a crer em Cristo e, ao mesmo tempo, a necessidade da circuncisão dos homens. O que eles tentam, então, é fazer com que os cristãos, né, dessas igrejas, eles se aproximem e eles se tornem cada vez mais parecidos com os judeus, com os costumes judaicos e pensando aqui, inclusive, na igreja em Jerusalém. Paulo, então, ele escreve essa carta aqui num tom bem acalorado, né, um tom bem rápido, ele já vai direto ao assunto, ele faz
o prefácio nesses versículos que eu li, do 1 ao 5, no capítulo 1, e ele já entra direto na carta. Tamanho a preocupação dele, então ele vai assim de uma forma até abrupta já entrando nisso, no assunto, no que está levando para ele. Paulo considera isso não apenas uma traição em relação ao próprio Paulo, em relação ao Evangelho, mas ele é um flagrante desvio do Evangelho. É um abandono, então, da verdade que o Evangelho trouxe, da liberdade que o Evangelho trouxe em Cristo para eles. Pode passar, Alif? O Paulo, então, ele deixa claro que para se tornar um cristão, para se tornar pertencente à família do Messias, não há necessidade de se tornar judeu. Não há necessidade de que aqueles cristãos se tornem alguém igual aos judeus. A intenção do Evangelho é salvar e salvar os gentios, e não torná-los judeus. A ideia, então, é que eles se tornem participantes do povo, da comunidade do Messias, e não se tornem judeus, né? Essa questão de colocar, que Paulo coloca na carta a fé versus a lei, ela é bastante importante, mas acima de tudo Paulo tem uma preocupação que eles estavam abandonando a Jesus, que eles estavam questionando se de fato Jesus seria ou não o Messias. A próxima. Como em todas as cartas de Paulo, ele tem um objetivo principal, ele tem um foco principal nos escritos deles, mas ele sempre tem alguns secundários. O primeiro ponto que Paulo deixa muito claro, que ele tem como intenção de tratar nessa carta, é defender o apostolado dele, né? Então, esses judaizantes, eles estavam chegando nessas igrejas nas Galácias, e eles estavam questionando, e eles estavam falando de Paulo de uma maneira que estavam tentando desacreditar tanto a mensagem que Paulo trazia, e desacreditando a mensagem que Paulo trazia, desacreditavam então o próprio Paulo, né? Quem estava levando, eles estavam desvalorizando então o mensageiro que estava levando para eles. De alguma forma também, esses judaizantes, eles estavam então questionando a lealdade de Paulo a Cristo, se de fato Paulo era leal a Cristo ou não. E eles levavam também uma ideia de que Paulo seria ávido por dinheiro e também por agradar aos homens. Então a preocupação de Paulo não era com o Evangelho, a preocupação de Paulo não era com a igreja, a preocupação de Paulo era unicamente com dinheiro e em agradar os outros. Então eles atacavam totalmente a Paulo, e eles consideravam, inclusive, Paulo como menor do que os apóstolos, ou nem consideravam Paulo como um apóstolo. Então, o objetivo de Paulo, o primeiro objetivo é defender o seu apostolado, defender a comissão que o Senhor Jesus deu a ele, do fato de que ele foi um apóstolo fora do tempo, e de que o próprio Senhor Jesus ressurreto tratou com ele, ensinou a ele, e cuidou dele. O próximo, Aleph. O segundo ponto em relação à carta, ao objetivo da carta, Paulo, então, ele deixa claro que a salvação é pela fé, né? O Evangelho vem da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, não é por obras, não são por guardar dias, por pensar na alimentação, ou na própria circuncisão. Esses judaizantes, então, eles entravam nessas igrejas e eles estavam ensinando que o que Paulo diz, sim, precisava se crer no Senhor Jesus, precisava se crer na obra do Senhor Jesus, mas, além da obra do Senhor Jesus, era necessário que se guardasse dias, que se cuidasse da alimentação e, principalmente, a circuncisão. Ou seja, eles estavam introduzindo obras da lei no Evangelho. E Paulo deixa claro que não é nada disso. Com essa ideia, eles estavam deturpando o Evangelho, eles estavam, na verdade,
corrompendo todo o evangelho, a mensagem que eles estavam levando, sim, era um falso evangelho. Tanto que Paulo, na carta, ele vai questionar exatamente isso. Ó Gálatas insensatos, o que te fizeram abandonar o verdadeiro evangelho por algo que não é o evangelho? E aí, dentro dessa questão de definir a salvação pela fé, Paulo vai tratar também da justificação e a questão aí de, acabei repetindo, de guardar dias, circuncisão e dieta alimentar. E Paulo vai terminar, então, a carta falando a respeito, ele vai definir, então, os limites da liberdade cristã, o próximo. Carlos Oswaldo, ele define como propósito geral da epístola: levar os cristãos gálatas de volta ao desfrute total da sua liberdade ao reivindicar a origem e a autoridade divina para o evangelho da graça, denunciando o cristianismo judaizado como um evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito. Quais são os temas teológicos? Paulo vai tratar a questão da justificação pela fé, tanto teológica, capítulos 2 e 3 ele vai falar sobre isso, e também como as consequências práticas disso, capítulos 5 e 6 vai falar sobre isso. Paulo ele vai defender a posição dele como apóstolo, capítulo 1 e 2. Paulo vai falar sobre a incapacidade da lei de justificar e de salvar, nós vemos isso no capítulo 2, verso 16, e vai tratar também da morte dos cristãos para a lei. Paulo também vai tratar no próximo a crucificação do cristão com Cristo, 2:20, a justificação de Abraão pela fé, 3:6, os cristãos são filhos espirituais de Abraão, 3:7, a lei não traz salvação, 3:10, o justo deve viver pela fé, 3:11, a universalidade do pecado, 3:22, próximo, cristãos são batizados espiritualmente em Cristo, a adoção dos cristãos como filhos espirituais de Deus, o amor cumpre a lei, a importância de andar no Espírito, a luta da carne contra o Espírito, a importância dos cristãos de levar as cargas uns dos outros. Pensando em doutrinas que Paulo trata na carta de Gálatas, ele vai tratar principalmente da justificação pela fé, que a libertação completa do castigo e da escravidão ao pecado vem apenas por meio da fé em Jesus Cristo. Ele vai tratar em relação à lei, que os cristãos estão libertos da escravidão ao pecado, e ele vai tratar do papel do Espírito Santo. O Espírito, então, ele permanece em batalha constante contra os desejos da carne. Eu quero trazer uma posição aqui para os irmãos, a questão da lei e da graça. Então, qual é a função da lei e qual seria a função da graça na carta de Gálatas, né? Então, a função da lei, Paulo deixa claro que baseia-se em obras, ela é o nosso guardião, né, e também o nosso tutor. E a função da graça baseia-se na fé, está centrada em Cristo e é o nosso certificado de liberdade. As obras, em relação ao efeito da lei e o efeito da graça. As obras nos colocam debaixo de maldição, as obras guardam-nos para a fé, é o objetivo dela, o que Paulo deixa claro para nós, e o efeito dela também é trazer-nos para Cristo. E o efeito da graça justifica-nos pela fé, Cristo vive em nós e adota-nos como filhos e herdeiros. Em relação à lei, também deixar claro qual é o pensamento de Paulo. A lei, ela é boa. Paulo não diz que a lei não serve, que a lei não presta, que a lei da lei não se tem nada. Mas ela tem uma finalidade. Então, ela funciona para declarar nossa culpa. Através da lei, através de conhecermos os mandamentos do Senhor, nós reconhecemos quão pecadores nós somos. A lei, ela tem como um segundo objetivo, então, nos levar a Cristo, nos conduzir a Cristo, em reconhecimento de que nós não podemos fazer nada, em reconhecimento de que nós somos pecadores e de que nós ofendemos a Deus. Nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador, então, é Cristo. A lei nos leva a isso, e a partir de que estamos em Cristo, de que cremos em Cristo, a lei, então, ela nos orienta-nos como ter uma vida em obediência, como nós devemos viver, como deve ser o nosso caminhar
cristão. Como nós devemos, então, andar aqui, vivendo nesse mundo enquanto o Senhor não nos leva. A lei, Paulo deixa muito claro, a lei ela não tem poder para salvar. Ela tem sim para nos mostrar que somos culpados, para nos levar a Cristo e para mostrar como viver. Eu trouxe um pequeno esboço aí da carta de Gálatas. Primeiro é a saudação e a motivação da carta. O segundo é a origem do evangelho pregado por Paulo. Paulo vai expor como que o evangelho e o que é o evangelho que ele está ensinando, que nada mais é o mesmo evangelho ensinado pelos apóstolos e ensinado pelo Senhor Jesus. Aí ele vai citar, vai falar sobre a reunião de Jerusalém com Pedro. Ele vai citar também o incidente em Antioquia. Ele vai colocar a resposta de Paulo em relação aos problemas que ele teve com Pedro. Paulo vai defender o evangelho e advertir os Gálatas. Paulo exorta a vida no Espírito. E ele faz, então, uma conclusão e um fechamento da carta no capítulo 6. Justificar. Nós somos justificados por Cristo, né? É o ato gracioso de Deus. Não invalida o fato dele ter um caráter justo. Então, Deus é justo e nós sabemos que Deus vai julgar a tudo e a todos. Mas uma vez que Cristo, então, ele sofreu a pena imposta pelos nossos pecados, aos nossos pecados, e essa pena, então, ela é exigida pela santidade divina, ela é exigida por Deus. Então, o fato da retidão divina ter sido imputada ao crente em Cristo é o ato de acreditar a ele essa retidão. Agora, tornaria injusta a condenação desse crente por parte de Deus. Como Cristo pagou pelos nossos pecados, ele zerou a nossa conta, né? Então, agora nós estamos em paz com Deus. E seria injusto, então, uma condenação por parte de Deus, agora que somos justificados por Cristo. Também quero trazer algumas informações a respeito, porque a carta de Gálatas fala sobre Sara e Agar. Ele fala sobre essas duas questões no capítulo 4, versos 22 a 31. Então, quem é a família de Sara e quem é a família de Agar? A família de Sara ela é descendente de Isaac, e a família de Agar são os descendentes de Ismael. A família de Sara, então, são filhos segundo a promessa, são livres, são cidadãos de Jerusalém do Alto. São aqueles que creem e estarão num futuro em Jerusalém restaurado. Na família de Agar, por outro lado, são filhos segundo a carne, são escravos. Eles representam a aliança do Sinai, então eles estão presos à aliança com Moisés. E eles são cidadãos de Jerusalém terrena. E estão, então, num atual estado de exílio. Continuando, a família de Sara, no início ela era estéril, no entanto, agora ela é frutífera. Se refere aos cristãos de Gálatas e a todos os cristãos. Confiando em Deus pelo Espírito, a família de Sara é perseguida. E a família de Sara, então, herdarão as promessas. A família de Agar são os intrusos judeus. Eles estão confiando na identidade carnal, no fato de eles serem judeus, no fato de eles serem descendentes de Ismael e de Abraão. Eles são perseguidores e eles serão lançados fora. O Nijai Gupta ele tem uma teologia que ele fala sobre o Novo Testamento e ele resume cada livro em palavras. Gálatas, então, ele resume na palavra fé. É uma fé que ela é aprofundada em Cristo. Nós devemos nos lembrar que o Antigo Testamento, eles também eram salvos porque eles criam em Cristo. Eles criam no Messias, naquele Messias que ainda viria. No entanto, no Novo Testamento, a fé ela é mais aprofundada, porque Cristo já estava ali, Cristo já veio, nós já conhecemos o Messias. A fé que nos leva a dizer que Cristo vive em mim. Então, além de acreditarmos nas doutrinas e cantar hinos, nós temos a certeza que Cristo vive em nós, que Cristo é o nosso Deus. A fé num sentido de jornada. Abraão, todos os irmãos sabem, né? Deus conversou com ele saiu da terra dele, saiu da parentela dele por fé. E ele foi conduzido por Deus. É a ideia dessa fé. De uma fé que resulta, então, em amor. No amor por Deus, no amor pela sua lei, pela sua palavra,
pelos seus ensinos e um amor espelhado nos próximos, na maneira do viver cristão. A fé que acredita que o impossível é possível, porque nós temos um Deus que ele atua no impossível. E uma fé que nos leva à obediência. Então, ela nos leva a entendermos a palavra do nosso Deus e vivermos de acordo com ela. Eu não li nenhum texto propositalmente de Gálatas, e agora eu queria que vocês, então, abrissem ali em Gálatas, se não estão. Eu queria dar uma pensada em alguns textos. Ela é uma carta que, quando os irmãos forem lendo na sua leitura anual, ela é para ser lida de uma única vez, rapidinho, passar ali, são só 6 capítulos, são 6 capítulos curtos, e os irmãos podem, então, rapidamente ler elas. Então, vamos lá. Vamos dar uma passeada por Gálatas, capítulo 1, eu já li a primeira parte, onde Paulo se apresenta como apóstolo. Aí, como eu falei, ele já entra no versículo 6, de uma forma já a tratar o assunto direto. Ele diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele já vai direto no ponto, então. Gálatas, por que vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho e voltando à submissão da lei, a estar debaixo da escravidão? E ele deixa claro que aqueles que estão ali no verso 7, eles estão só perturbando eles e eles estão querendo, então, perverter o evangelho. A partir do verso 10, os irmãos vão perceber que Paulo, então, ele vai falar sobre o evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus ressurreto. O verso 11 vai dizer assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ou seja, não foram homens que ensinaram a Paulo. Ele não estava lá porque ele aprendeu o evangelho de homens. Mas no verso 12 ele vai dizer: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O evangelho pregado, o evangelho ensinado por Paulo, o evangelho vivido por Paulo, ele tem como fonte o Senhor Jesus ressurreto. Aí no capítulo 2, ele já vai tratar da contenda, e no verso 4, capítulo 2, verso 4, ele vai dizer assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que teremos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ele já deixa claro quem estava se infiltrando nas igrejas, quem estavam deturpando o evangelho, quem estavam transtornando a igreja, e ele os chama de falsos irmãos. São falsos mestres, são aqueles que não devem ser ouvidos. Na carta de Tito, ele diz assim para Tito: cale-os, esses não devem ter acesso à palavra, nem acesso aos irmãos. Seguindo no capítulo 2, a partir do verso 11, então nós vamos ter uma contenda em que Paulo ele confronta a Pedro. No verso 13, os irmãos podem acompanhar comigo, capítulo 2, 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, Pedro ali, esses judaizantes se infiltraram na igreja e eles foram levando todo mundo junto lá, e Pedro, então, ele também acabou entrando. E Paulo, ele vai confrontar Pedro. Paulo, ele vai mostrar para Pedro que Pedro estava errado. Pedro estava se separando dos gentios e se juntando com os judeus, a tal ponto que Barnabé também foi convencido. O verso 16, ele vai falar sobre a justificação, né? Aí ele diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. E o verso 19 ele faz uma declaração a respeito dele: porque eu, mediante a própria lei,
morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E aí o capítulo 3, ele continua questionando os Gálatas, né? Ele vai abrir o capítulo 3 dizendo assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aí ele vai dizer no versículo 2, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele já vai novamente questionando os Gálatas, olha, vocês receberam a pregação, vocês receberam o Evangelho, nós estivemos pregando a Cristo Jesus, nós estivemos pregando que vocês são justificados unicamente pela fé na obra do Senhor Jesus. E o que fez vocês mudarem de ideia? O que fez vocês mudarem de lado? O que fez vocês saírem debaixo da liberdade, novamente para a escravidão? E aí no capítulo 3, a partir do verso 6, ele vai falar exatamente sobre a experiência de Abraão, do fato de que Abraão creu, pela fé ele foi conduzido. E no verso 11, capítulo 3, 11, ele vai dizer assim, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Paulo novamente ele vai defender a justificação pela fé e não por obras. Aí na sequência, lá no verso 19, capítulo 3, verso 19, ele vai falar sobre a questão da lei. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionado por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, Paulo vai novamente tratando da questão da justificação pela fé e não pela lei. Qual é o objetivo da lei? E ele continua no verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio é aquele homem que era contratado para ensinar as crianças a caminharem. Então, a lei serviu como aio. A lei serviu para nos conduzir a Cristo, para nos levar a Cristo. Aí eu quero agora olhar o capítulo 4 com os irmãos. O capítulo 4, verso 4, Paulo escreve assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo escreve, então, deixando claro que na plenitude dos tempos, no momento certo, naquele momento, ele enviou o Senhor Jesus Cristo, para nos tirar debaixo do jugo da lei e sermos adotados como filho, justificados pela fé. Continuando no capítulo 4, no verso 14. Eu comentei lá no início que ele se apresentou como um enfermo, e ele diz assim: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, Paulo ele tinha uma doença, e essa doença talvez, de alguma forma, ofendia os Gálatas lá, mas isso não foi problema para eles receberem Paulo, e para que Paulo, então,
proclamasse o evangelho do Senhor Jesus e o evangelho, a palavra de Deus, salvasse lá no meio deles. Ele diz que ele foi recebido de tal forma como eles receberiam o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí, se os irmãos olharem na sequência do capítulo 4, a partir do verso 21, eu já coloquei ali mais detalhado, ele vai falar então a respeito ele vai fazer a alegoria das duas alianças, né, de Sara e de Agar. No capítulo 5, então, ele continua falando sobre a lei e o Cristo. Aí eu quero ler o versículo 13, a partir do versículo 13, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Na sequência que eu quero ler com os irmãos, ele vai falar então sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo deixa claro aqui quais são as obras da carne. A inclinação do nosso coração, a inclinação natural do nosso coração é para tudo isso. Para prostituição, impureza, lascívia, tudo que ofende a Deus, tudo que nos distancia de Deus, essa é a nossa inclinação. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência do coração. No verso 22 ele continua: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então Paulo conclama aqueles irmãos e a todos nós: abandonem as obras da carne. As obras da carne são essas. Abandonem todas elas. Vocês agora, em Cristo, vocês são nova criatura. E o que se espera de uma nova criatura é o fruto do Espírito. Então, vocês devem viver e vocês devem demonstrar esse fruto do Espírito. Viver de acordo com a palavra, a tal ponto de que olhem para você e vejam não mais obras da carne, não mais concupiscência dos olhos, do coração, mas sim fruto do Espírito. E uma das coisas que ele deixa claro é: vivam em comunidade, em amor, em união, vivam bem entre vocês. Com certeza ali estava tendo discórdia, com certeza ali estava tendo contenda entre os irmãos, estava existindo brigas entre os irmãos, e ele diz: esqueçam tudo isso, deixem tudo isso de lado. Isso é a obra da carne. Concentrem-se agora em viver de forma cristã, e em viver de forma que agrade a Deus, dando fruto do Espírito. E aí no capítulo 6, ele vai dizer então para os irmãos algumas informações de como eles devem viver. Aí o capítulo 6:1 diz assim: irmãos, se alguém vos for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis
a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. O verso 5 ele vai dizer, porque cada um levará o seu próprio fardo. No verso 2, então, ele está se referindo a levar as cargas uns dos outros. A NVI aqui ela vai traduzir, levai as cargas pesadas uns dos outros. Ou seja, você viu alguém cair, você vai ajudar esse irmão. Então você vai lá, você vai ser um suporte para esse irmão. Você vai levantar ele e você vai caminhar para levar as cargas pesadas uns dos outros. Você vai caminhar com esse irmão abraçado. Você vai caminhar junto com ele até que ele tenha condições de caminhar sozinho novamente. A ideia é essa. E no versículo 5, quando ele fala assim, cada um levará o seu próprio fardo, tem questões da nossa vida que não há como compartilhar elas para que alguém ajude. Então, se eu tenho um papel de homem, eu não tenho como passar esse papel de homem para uma outra pessoa. Ela faz parte do meu papel, ela faz parte da minha carga, ela faz parte da minha mochila. Então, cada um tem algumas cargas aí que precisam ser levadas, que são inerentemente suas. Mas as cargas pesadas, essas sim, elas devem ser compartilhadas. Essas sim, a vida cristã diz que nós devemos caminhar juntos. Aí no capítulo 6, a partir do verso 7, Paulo também vai nos dar um grande chacoalhão aí. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Paulo está usando aqui um exemplo da agricultura, era o que ele tinha lá, né? Então, o que ele está dizendo assim, ó, não zombem de Deus. Vocês tenham certeza de uma coisa, se vocês plantarem semente de melancia, vocês vão colher semente de melancia. Se vocês plantarem feijão, vocês vão colher feijão. Não tem como plantar feijão e colher melão. Não tem como acontecer isso. Então, não zombem de Deus. Não vivam na carne, esperando que vocês vão colher coisas espirituais. O que vocês vão colher é condenação. Viver na carne, viver nos pecados, viver em tudo que Paulo repreende eles ali no capítulo 5 que nós lemos, e esperar que Deus dê a eles bênçãos espirituais, de que Deus os receba como filhos, isso é zombar de Deus. E Paulo está deixando claro, de Deus não se zomba, ninguém zomba a Deus. Então tenham atenção a isso. E o verso 10 dessa mesma porção, ele vai dizer assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo deixa claro, então, que devemos caminhar fazendo o bem. Primariamente, nós devemos cuidar dos nossos. Então, essa é a nossa comunidade, esse é o nosso povo. Deus nos colocou aqui, foi uma decisão soberana dele, e nós pertencemos a essa comunidade. Primeiramente, nós devemos nos preocupar conosco. Então, cuidar uns dos outros, exercer todos os mandamentos que nós temos bíblicos de uns aos outros, dentro da nossa comunidade. E, claro, depois, se possível, fazer para os de fora. E aí Paulo, então, ele termina o capítulo 6, ele finaliza lá, mandando as saudações dele, costumeiras, e aí ele finaliza como uma bênção, no versículo 18, que ele diz assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, pensando na carta de Gálatas, né, o que ela pode nos trazer de ensinamentos, ou até como que nós podemos aplicar ela em nossas vidas. Primeiro, Paulo deixa claro para eles e para nós que nós devemos viver de acordo com o Evangelho. Então, nós fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus e nós devemos viver de forma digna do Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que ter cuidado, então, para não sermos legalistas, para não modificar
o que nós não podemos modificar. Nós devemos nos ater ao Evangelho e nos ater à palavra de Deus, não acrescentando nada e nem tirando nada. Os judaizantes, eles estavam acrescentando. Então, às vezes, no nosso legalismo, nós podemos fazer o mesmo. Precisamos fazer uma reflexão o tempo todo. O terceiro ponto que Paulo nos ensina e nos deixa claro é que nós devemos nos manter firmados na palavra de Deus. Nós devemos olhar o tempo todo para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. É como nós devemos viver. É como nós conhecemos a Deus. É através da palavra que nós conhecemos a verdade. O episódio de Pedro e de Paulo também demonstra que nós não devemos ter temor de homens. Então, lá nós temos dois apóstolos, né? Dois apóstolos que um percebeu o erro do outro, confrontou publicamente e, com certeza, Pedro ele se arrependeu, porque eles tiveram um bom relacionamento posterior, né? Então, aqui dentro da nossa comunidade não tem por que existir temor de homens. Ora, se o pastor Vladimir pecou e você viu, você deve confrontar o pastor Vladimir. Não tem que ter temor, mas o Vladimir é grande, o Vladimir fala alto, o Vladimir... Não, ele é um cristão, ele é um pecador, e a palavra de Deus diz que nós devemos confrontar. E Paulo nos ensinou isso de forma... com a vida dele, de como ele tratou isso, de como ele confrontou o que estava errado e de como ele mostrou como deveria ser. Sempre baseado na palavra de Deus e não em achismo. Então, não há lugar para temor de homens aqui na igreja. O que precisa ser conversado, o que precisa ser dito, o pecado que deve ser tratado, isso deve ser feito. Paulo também vai nos deixar claro como nós devemos viver o nosso dia a dia cristão. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nossa, né? Será que eu poderia chegar aos pés de Paulo? Não, a minha preocupação é como eu devo viver a minha vida cristã. Durante a história, Deus levantou homens que são singulares. Então, em vários momentos da história, tem homens que a gente olha assim, nossa, eu nunca vou conseguir ser esse cara ou ser como esse cara. De fato, eu nunca vou ser como Paulo, eu nunca vou ser como Lutero, eu nunca vou ser como Jonathan Edwards, eu nunca vou ser. Porque eles são singulares. E Deus quis assim. Mas, no entanto, Deus nos deu a palavra e Deus nos diz, viva a vida de vocês dessa forma. Então, eu tenho como conhecer a vontade de Deus e eu tenho como obedecer a Deus na minha vida normal, no meu dia a dia, no meu trabalho, quem está na universidade, quem está no colégio, na família, em todos os lugares. Deus nos deu a sua palavra e nos diz, vivam a vida de acordo com os meus mandamentos, de acordo com a minha vontade. Então, Paulo nos mostra como nós devemos viver dessa forma. Também, Paulo deixa claro que em Cristo, cada um de nós é livre. Então, Cristo ele pagou alto preço. Em Cristo, ele cumpriu toda a lei. A lei que nós não conseguimos cumprir, ele cumpriu. Então, nós temos essa liberdade. Vivam dessa forma. Não é porque Cristo pagou pelos nossos pecados que então eu posso continuar pecando à vontade. Não, eu tenho que ter um caminhar de santidade. Eu tenho que ter um caminhar de crescimento espiritual. Um caminhar que me aproxime cada vez mais de Deus. O cristão Vladimir, de 10 anos atrás, de 13 anos atrás, quando ingressou na IBJ, deve ser totalmente diferente de hoje. Hoje, ele deve ser mais maduro. Hoje, ele deve estar mais próximo de Deus. Hoje, ele tem que estar cada vez mais parecido com Cristo. E não da mesma forma de 13 anos atrás. Paulo também nos deixa claro que nós devemos viver o amor. O principal mandamento é amar a Deus e amar aos próximos. E, de forma prática, então, viver isso na nossa comunidade. Viver onde nós estamos inseridos. E, por fim, eu creio que Paulo nos deixa uma mensagem que nós devemos avaliar constantemente, frequentemente, diariamente e a todo instante, como nós estamos vivendo. Se nós, de fato, estamos vivendo de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que glorifique a Deus ou não. E isso é uma avaliação individual, e você com Deus aí, e nós precisamos o tempo todo disso.
Então, eu creio que Paulo nos deixa, a carta de Gálatas, pelos escritos de Paulo, nos deixam todas essas aplicações. Amém? Alguma pergunta? Não tendo, então vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque é a Tua palavra que transformou as nossas vidas e tem nos mudado e nos transformado. Te peço, Deus, que tudo que ouvimos aqui hoje da Tua palavra, que elas confrontem os nossos corações e gerem mudança de vida. Esse é o nosso objetivo, crescer em santidade e nos parecermos cada vez mais com o Teu Filho amado, Senhor Jesus. Que o Senhor nos conceda isso. Eu te oro, te agradecendo e pedindo em nome de Cristo Jesus.